Olá! Bem-vindo ao nosso vídeo sobre curiosidades sobre os físicos. Hoje nós iremos falar sobre físicos muito importantes na nossa história e sobre como foi a vida pessoal deles. Há exatamente 300 anos após a morte do italiano físico Galileu Galilei, nascia na Inglaterra Stephen Hawking, o cientista que viria a ser uma das mentes mais brilhantes da atualidade. Stephen Hawking foi um grande físico teórico e o responsável por muitas contribuições nos campos da cosmologia e astrofísica moderna. Durante sua vida, foi autor de algumas teorias polêmicas sobre a origem do universo e foi o primeiro a trazer uma descrição satisfatória sobre a dinâmica dos buracos negros. Mesmo vindo de uma família humilde, seu pai, Frank Hawking, formou-se em medicina e sua mãe, Isabel Hawking, cursou filosofia, política e economia, ambos na Universidade de Oxford. Hawking teve duas irmãs mais novas, Philippa e Mary, e um irmão adotivo chamado Edward. Em 1962, Stephen entrou para Trinity Hall College, em Cambridge, onde, apesar de não dedicar tanto tempo aos estudos quanto seus colegas, formou-se com honrarias. Com 21 anos, de volta à Inglaterra, o jovem físico percebeu que estava ficando cada vez mais desastrado. Caía, derrubava objetos, parecia não controlar direito o que fazia. Um dia caiu de patins e não conseguiu levantar. Foi levado ao médico, que o diagnosticou com esclerose lateral amiotrófica, uma doença incurável que leva à perda de movimentos e, segundo o médico, levaria à morte em no máximo 3 anos. Feitos científicos foram muitos, mas em seus destaques temos singularidades de 1970, que juntamente ao físico inglês Roger Penrose, Hawking provou que as singularidades, pontos onde o espaço-tempo é infinitamente curvado, podiam ser formados no interior dos buracos negros. Ao expandir sua ideia para a origem do universo, Hawking também sugeriu que o início se deu por meio de uma das singularidades. Funcionamento dos buracos negros, em 1972. Uma das leis sugeridas por Hawking dizia que a área superficial de um buraco negro nunca se altera, contradizendo as predições vigentes pela física clássica e até mesmo algumas das ideias da física quântica. Hawking também mostrou que os buracos negros poderiam ser estudados em termos de 3 variáveis fundamentais: massa, momento angular e quantidade de carga elétrica. O desaparecimento dos buracos negros, de 1975. Até os estudos apontados por Hawking, acreditava-se que nada seria capaz de escapar do campo gravitacional dos buracos negros. Porém, esse cientista pôde mostrar que, devido aos efeitos quânticos, uma pequena quantidade de radiação eletromagnética pode escapar da incrível gravidade deles. Esse tipo de radiação térmica ficou conhecida como radiação de Hawking. Essa emissão de energia é muito lenta, mas ao longo de bilhões de anos ela é responsável por evaporar completamente o conteúdo dos buracos negros. Somos frutos das flutuações quânticas, de 1982. Hawking nunca teve medo de se contradizer. O físico havia afirmado que o universo sempre havia existido e sempre existiria, mas alguns anos depois fez uma das suas mais polêmicas teorias sobre a origem do universo. Ele teria sugerido que do nada e durante sua expansão, logo após o Big Bang, houve um período inflacionário, no qual o seu crescimento foi excepcionalmente rápido. Nesse período, as flutuações quânticas teriam dado forma ao espaço, ao tempo e às forças da natureza como conhecemos hoje. Obras. Hawking foi autor e coautor de 15 livros de divulgação científica, mesmo com suas dificuldades motoras. Em suas últimas publicações, sentados em uma cadeira de rodas, o físico usava o movimento do queixo para digitar.
em média uma palavra por minuto. Suas publicações mais distintas foram Uma Breve História do Tempo, escrito em 1988 e traduzido em mais de 40 línguas diferentes. O livro apresenta de forma acessível uma visão geral sobre os conceitos de espaço e tempo baseados nas teorias da relatividade geral e da mecânica quântica, bem como uma teoria da origem do universo, suas propriedades e o seu possível futuro em 20 anos. O livro vendeu mais de 10 milhões de cópias. O Universo numa Casca de Nós, publicado em 2001. Esse livro é mais ilustrado e ainda mais fácil de ser compreendido que o anterior e contempla a explicação das teorias cosmológicas mais recentes sobre a origem do universo. E ainda ganhou um filme, A Teoria de Tudo. Apesar de ser um dos cientistas de mais sucesso dos últimos anos, sua popularidade ganhou força com a chegada do filme. Nesse filme, Hawking é interpretado por Ed Redmayne, ator que ganhou um Oscar por seu papel. O filme retratou a vida de Stephen Hawking, trazendo fatos de antes e depois do surgimento da doença degenerativa e seus feitos na ciência. Daniel Gabriel Fahrenheit nasceu na cidade alemã de Dessau, na Polônia, no dia 24 de maio de 1686. Filho do mercador Daniel Fahrenheit e da Concórdia Fahrenheit, foi o mais novo de 5 filhos do casal. Fahrenheit foi educado para trabalhar no comércio e viajou pela Grã-Bretanha e depois para a Holanda, onde completou quase toda a sua vida, até que descobriu seu amor pela física. Dentre as contribuições que ele trouxe para o avanço da física entre os séculos está: ele foi responsável pela invenção do termômetro por dilatação do mercúrio e da escala Fahrenheit. Quando conheceu o físico holandês William Jacobs, abandonou o comércio e, sob a orientação do físico, dedicou-se à física experimental, em especial à fabricação de termômetros, barômetros, higrômetros e aerômetros, aperfeiçoando as técnicas de fabricação para obter leituras mais precisas. Para o seu termômetro de mercúrio, criou uma escala própria que acabaria por receber o seu nome. A escala das casas Fahrenheit ainda é usada e utilizada nos países anglo-saxônicos. Isaac Newton nasceu em 14 de janeiro de 1643, na Inglaterra. Na idade de aproximadamente 12 até os 17 anos, Newton foi educado no The King's College. Sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural é considerada das mais influentes na história, publicada em 1687. A obra descreve a lei da gravitação universal, as 3 leis de Newton que fundamentaram a mecânica clássica, ao demonstrar a consistência que havia entre o sistema por si idealizado as leis de Kepler, do movimento dos planetas. Foi o primeiro a demonstrar que movimentos de objetos, tanto na Terra como em outros corpos celestes, são governados pelo mesmo conjunto de leis. Newton se envolveu em disputa com Leibniz sobre a autoria no desenvolvimento do cálculo infinitesimal. Newton construiu o primeiro telescópio refletor operacional, desenvolveu a teoria das cores baseada na observação de um prisma. Isaac Newton publicou as 3 leis em 1687, no seu trabalho de 3 volumes intitulado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. As leis explicavam vários comportamentos relativos ao movimento de objetos físicos e foi um extenso trabalho. Seu nascimento foi prematuro, sem conhecimento de seu pai, um rico fazendeiro que se chamava Isaac Newton. Morreu 3 meses antes de seu nascimento. Com 3 anos, foi levado para a casa de sua avó materna, Marjorie, onde foi criado. Sua mãe havia se casado com um pastor, Barnabas Smith. Isaac não havia gostado do padrasto e brigou com a mãe por casar com ele. Revelado por este registro em uma lista de Isaac, de pecados cometidos até os 19 anos de idade, ameaçar meu pai Smith e minha mãe de queimar sua casa com eles dentro. Na idade de aproximadamente 12 até os 17 anos, Newton foi educado no The King's College. Ele foi retirado da escola em outubro de 1659 para viver em... Isso que está escrito aí. Por sua mãe, agora viúva. Tentou fazer dele um agricultor, mas odiava trabalhar na agricultura. Em seus últimos dias, teve diversos problemas renais que ajudaram em sua morte. Existem bígrafos
que afirmam que ele teria morrido virgem. Ele faleceu na noite de 20 de março de 1727. Infelizmente, nosso vídeo vai ficando por aqui, mas entre no nosso canal, tem muitos outros assuntos interessantes, tenho certeza que você vai gostar. Beijinhos, até a próxima!